Por favor, Elaine, pode fazer a leitura. Ambientação 90, não é isso? Isso. Não te isoles no círculo social onde te encontras. A solidão aconselha mal. Quem se afasta do convívio familiar, do trabalho, da comunidade, perturba-se. A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a respeito das pessoas e das coisas. Os homens existem para viver em sociedade, ajudando-se reciprocamente e aprendendo uns com os outros. Na luta diária e na atividade humana, aferem-se os valores que se devem desenvolver e aprimorar. Eu fui criada numa família que assim não tinha uma vida social assim muito assim, não gostava. Meu pai gostava de receber pessoas, mas minha mãe era mais assim isolada, era o jeito dela, era mais assim na dela. Até as amigas dela mesmo chamavam ela para sair e tudo. A gente acabou crescendo nesse mesmo ritmo, né? Tinha as amigas, mas não era aquela, não tinha aquele convívio Intenso. mais intenso, não tinha. A gente era aquela amizade assim, morna. E aí, em algum momento da minha vida, eu comecei a ver que isso não funciona, que a gente tem que estar sempre perto das pessoas, né? Não só no trabalho, que você faz amizade no trabalho também, mas os próprios colegas, você está convivendo com os seus vizinhos, você dá atenção, você não precisa estar enfiado na casa de ninguém, nem ninguém na sua, mas você ter aquele aconchego, né? Ser mais simpático, se colocar mais à disposição dos outros. E com o tempo fui aprendendo isso, né? E fui vendo que isso faz muito bem para a gente, até para a gente aprender a lidar com as diferenças, porque as pessoas aturam a gente também tem que aturar as pessoas, né? A gente fala assim, mas poxa, eu não aguento aquele ambiente ali, tem muita gente assim, muita gente assado, acontece que a gente também é assim assado para alguém. Então, eu demorei um tempo, mas aí eu fui entendendo toda essa... E até ali, no outro dia, uma mensagem que uma amiga minha mandou, dizendo que estar em contato com os amigos, você está volta e meia se encontrando, fazendo aquela fugiu a palavra, confraternizando, que faz bem à saúde mental, física, emocional. Então, assim, isso vale muito para mim hoje em dia. Eu procuro passar isso para Maria Luísa também, que a gente tem que ter, sim, o convívio social em todas as áreas da nossa vida. Ok. Obrigado, Elaine. Vamos então à nossa prece. Boa noite. Querido Jesus, mestre amigo e amado, queridos amigos que acompanham o nosso trabalho, nosso estudo de todas as noites, pedimos, Senhor, que clarifique os nossos pensamentos, que nos ajude nesse convívio em sociedade, quando nos unimos para estudarmos juntos os seus ensinamentos, o seu modo de agir quando passou por aqui. Que nós possamos seguir os seus exemplos, ser fontes de luz, de inspiração para nós mesmos e para todos aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos nessa noite, Senhor, sintonizar os nossos pensamentos no seu Evangelho e trazendo para o nosso convívio, para o nosso pensamento, todos aqueles que não podem estar aqui nesse momento, por motivos diversos, pelas pessoas que estão sofrendo com as chuvas, com toda essa destruição, nós sabemos que faz parte da lei, mas que nós possamos vibrar e ajudar a todos em pensamento, em palavras e ações. Esteja conosco, Senhor Jesus, estejam conosco, amigos queridos, e nos dê permissão a começarmos o nosso estudo dessa noite. Graças a Deus.
Assim seja. Obrigado, Marcela. Valdemir, então a batuta está contigo. A leitura da nossa querida Angélica. Angélica, na semana passada, nós chegamos a ler a parábola e paramos no parágrafo seguinte. Para Sim. darmos uma sequência lógica na coisa, vamos ler a parábola de novo, a parábola da figueira que secou, e aí, a partir dos comentários de Kardec, a gente para comentar. Tá bom? Tá bom. Tá. Boa noite a todos. Boa noite. Parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viu que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade que todo aquele que disser a essa montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. São Marcos, capítulo 11, versículos 12, 13, 14 e de 20 a 23. A figueira seca. Não é título, não. A figueira seca é um símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam aos ouvidos, mas quando examinadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito delas se tirou. Só lembrando aí, tá? Nós precisamos ter cuidado com as palavras do Evangelho, né? E lá, a palavra amaldiçoada, né? Jesus amaldiçoou uma árvore que não era época de frutos, uma árvore que não tinha frutos, porque não era época de frutos. É claro que tem alguma coisa equivocada com essa palavra. Ou ele não falou, ou o sentido era completamente diferente do que nós damos a essa palavra hoje. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente pega as palavras e quer entendê-la com o sentido de hoje. Claro que Jesus, em nenhuma hipótese, amaldiçoaria uma árvore ou qualquer coisa. O amor por excelência, né? O símbolo do amor puro jamais iria amaldiçoar alguma coisa. Então, a gente tem que ter esses destaques e contextualizar o texto para a gente poder interpretá-lo de uma maneira mais segura. Não vamos dizer perfeita, mas pelo menos um pouco mais segura. E aí a explicação de Kardec, a partir daí, é bem lógica, é bem tranquilo. Como sempre, Kardec muito preciso, muito cirúrgico nas suas observações, nas suas palavras, nos seus textos. E ele mesmo começa dizendo: a figueira que secou é o símbolo. Então, ali é um simbolismo, por isso uma parábola. Ela estava simbolizando alguma coisa. Aquela figueira significava alguma coisa no entendimento de Jesus àquela situação. É o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada produzem. Como eu costumo dizer, e me permitam repetir, sempre que eu leio um texto, especialmente um texto evangélico, eu imagino que esse texto tenha sido escrito para mim. Tem a exemplo da Elaine, que recebeu uma mensagem, né, da amiga. Eu recebi esse texto evangélico e preciso me colocar nessa posição.
E aqui é interessante a fala do Kardec. É o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Aí é a hora de eu me perguntar: o que eu estou produzindo de bem ou de bom? Eu posso produzir coisas maravilhosas? Não. Aí eu preciso também me colocar, me conhecer e saber a minha posição espiritual. Um espírito de terceira ordem não produz coisas maravilhosas. Ele produz alguns bens, algumas coisas, e nós estamos produzindo. Eu poderia produzir mais ou produzir menos? Aí cada um vai fazer a sua autoanálise, a sua autoavaliação. Isso aqui eu poderia melhorar, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu estou no meu limite. Mas cada um tem que fazer essa avaliação. Às vezes a gente escuta um texto e tem a ideia, ou a falsa ideia, de esse texto seria muito bom se minha mulher ouvisse, se meu marido ouvisse, se meu filho ouvisse esse texto, lesse esse texto. Se eu estou ouvindo, é meu. Se chegou para mim, embrulha e leva, né? Embrulho e levo, e é meu. Né? Se chegou para você, embrulha e leva, e é seu. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E aí tem uma outra comparação que Kardec fala aqui, que é bastante interessante. Essa figueira simboliza os oradores, que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz. Então, nós que somos oradores, nós que fazemos palestras, mais um cuidado precisamos ter. E, de novo, não vamos fazer coisas grandiosas. Não vamos não cometer erros. Nós vamos cometer erros, sim. Nós vamos cometer equívocos, sim. A gente sabe que espírito imperfeito, ou no nosso nível, nós só ultrapassamos o segundo estágio. Nós ultrapassamos o segundo, não. Só ultrapassamos o primeiro. Nós estamos no segundo estágio de evolução espiritual. Então, estamos muito mais próximo do primitivismo, da caverna, do que do paraíso, do Éden. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. O que mais ele diz aqui? É de perguntar-se que proveito tiram delas os que as escutaram, ou os que as escutam. A gente tem que fazer uma palestra e sair. Pelo menos eu faço isso. Comigo eu fico avaliando. O que eu fiz? Como é que foi? Como é que foi a recepção? Isso ajudou? Foi receptivo? A gente fica olhando para a plateia e fica olhando quem está receptivo, quem está entendendo, quem está com sono. Né? Às vezes tem alguém com sono. Pode ser cansaço mesmo, mas também pode ser chato. A palavra pode estar chata, pode estar esquisita. Então, a gente tem que ter esse cuidado de estudar as palavras, estudar o que a gente vai falar, para ter mais conhecimento, ampliar esse nosso horizonte e, acima de tudo, no nosso dia a dia, tentar colocar em prática. Como Jesus nos explica lá no capítulo 20 do livro Jesus no Lar, como tem o título lá, a caridade desconhecida. Jesus mostra como se fazer a caridade sem nenhum bem material. Então, as palavras podem ser caridade. As palavras que expressamos, os sentimentos que expressamos, podem ser sinônimos ou podem ser símbolo de caridade. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. E aí ele continua, no segundo parágrafo, ele continua simbolizando, ele continua trazendo esses símbolos para a gente continuar a discutir. Vamos lá, Jair. Ele continua, né, falando da figueira. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são, de todas as utopias, de todos os sistemas. Você ficou mudo, Fechou o áudio, Angélica. Você fechou. O gatinho que está aqui do lado, ele bate É o a gatinho. pata. É o gatinho, né? É o gatinho. O que falta, né? Onde que eu parei?
de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração, numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Ele continua com simbolismo, né? Simboliza também todos aqueles que, tendo meio de ser úteis, não o são. E algumas pessoas ainda, e aí não vai nenhuma crítica, algumas pessoas ainda têm essa ideia de não ser útil, de não fazer nada. Eu tenho amigos, agora eu estou ausente, há muito tempo que eu não falo com eles, mas ele me dizia, eu não ajudo ninguém. Em absoluto, não me peça porque eu não ajudo. Eu ajudo o cachorro, eu ajudo o gato, né? Mas gente, eu não ajudo. Então, ele se coloca, né, um misantropo, um inimigo da sociedade, como é que é aquele que vai para uma seta, aquele que vai lá para se retirar. Isso é Ermitão. se votar inutilmente a não caridade. Isto. E aqui a gente entende aqui. Jesus condena a esterilidade. Não é que Jesus condene. De novo, né? Jesus não condena ninguém, Jesus não julga ninguém, não amaldiçoa ninguém. O fato é, nós vivemos sob a lei ou as leis de Deus. Terceira parte lá do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando lá as leis de Deus, as leis divinas. Então, nós vivemos sob as leis. A partir do momento que não as cumprimos, a partir do momento que nós não as atendemos, nós estamos contrariando uma lei. Então, é Jesus que está me condenando à esterilidade? Não. Eu estou escolhendo voluntariamente ser estéril. Eu estou escolhendo voluntariamente para não fazer nada pelo meu próximo, pelo meu irmão. Como esse exemplo que eu estou falando aí dos animais. E, por favor, nada contra os animais. Mas, quando Jesus fala lá, né, da não ansiedade, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo. Não vos preocupeis com o que há de comer ou de vestir, que Jesus, o Pai alimenta os pássaros. E ele diz lá, você não vale mais do que um pássaro? Então, nós, seres humanos, com certeza, estamos no nível, em termos mais elevado do que os animais irracionais. Se o Pai os alimenta, claro, vai alimentar-nos também. Então, nada contra os animais. Mas algumas pessoas se votam contra a sociedade ou contra o ser humano, como se ele não fizesse parte dessa sociedade. Então, Jesus, em realidade, não condena ninguém. E Kardec diz aqui, continua dizendo aqui, né, que essa figueira seca, ou essa árvore que não produz frutos, são todas as doutrinas, todos os sistemas ocos, todos os sistemas vazios, tudo aquilo que não produz, tudo aquilo que não ajuda. Não é o homem que vai cair. Então, esses sistemas que vão cair. Esses sistemas é que estão condenados à esterilidade a partir do momento que não produzem nada que seja útil, que ajude a humanidade. Diga, Mauro. Isso Enquanto eu me tomo... lembra, Marcela botou aqui, né, que deixa eu ler aqui. Marcela botou, essa passagem me lembra a frase, muito será pedido a quem muito foi dado. Figueiras frondosas e cheias de vigor, que não dão frutos para alimentar quem tem fome. Eu me lembro também da passagem dos talentos.
né? Cada um recebeu talento e cada um deu um destino diferente a esse talento. E teve aquele que enterrou, né? Para não perder e devolver. Então veja como são as coisas, né? Ou seja, tudo que nós temos é para ser usado num propósito melhor e maior. Porque tudo que nos foi ofertado é ferramenta de trabalho. Se nós pensamos, se nós, né, organizamos o pensamento, se temos a palavra fácil, se temos a facilidade de entender as coisas, se os nossos membros correspondem à nossa vontade, tudo isso é ferramenta para que a gente possa oferecer ao trabalho no bem. Quantas pessoas existem, né, que não têm as mesmas facilidades que a nossa? Quantas pessoas estão aí com dificuldade de compreensão porque não enxergam, mas escutam? Então nós enxergamos. Não podemos facilitar a vida deles? Podemos, né? Por que não colocamos a nossa inteligência, a nossa saúde, a nossa força para ajudar aqueles que, de contraponto à nossa condição, estão padecendo de aflições? Então, essa figueira seca, ela corresponde a isso também, né? Ou seja, se temos recursos, vamos produzir no bem, né? Não vamos ter aquele pensamento egoísta, né, de que, mas eu faço por onde? Mas você faz por onde porque Deus te deu as ferramentas para isso. Se ele não te tivesse te dado, se nós tivéssemos vindo com um corpo limitante, e aí? Pode acontecer com qualquer um de nós. Eu lembro também aquela frase da Joana para o Divaldo, né? Divaldo, olha só, tem um convite para você visitar os leprosos, Ao leprosário. o leprosário. Aí o A, Divaldo a, a fala é do quicou, Jesus, a fala do Jesus Gonçalves. aí ele quicou, ela falou, ó, ou você vai para visitar ou você vai para ficar lá. Aí, não, vou visitar. Então é isso, gente. A gente precisa, de fato, colocar os nossos recursos no trabalho do bem. E aí, Mauro, quando você está falando, me lembrei de um mineiro famoso que ficou conhecido como o Gigante Deitado, o Jerônimo Mendonça, que mesmo tetraplégico, ele só falava, fez muito mais do que muitos com corpo perfeito. Certa vez, uma jornalista perguntou a ele o que seria felicidade. Ele disse, para mim, é virar de lado. Porque eu sou deitado aqui, eu não consigo mexer. Então, quando alguém me vira, isso para mim é uma felicidade. E produziu, com certeza, muitos frutos. Né? A gente está falando dele aí até hoje, a gente fala dele, já desencarnou não sei quanto tempo, a gente continua falando dele. Porque mesmo com todas as limitações físicas, ele não se limitou em função das limitações físicas. Ele produziu, ele trabalhou. Esse foi a árvore que produziu os figos, né, sazonados, os figos que alimentam. Então, nós precisamos também, e aí, de novo, isso é singular, isso é pessoal, cada um precisa olhar os seus frutos, saber o que é que eu estou produzindo. Agora, por favor, sem ideia de olhar para o fruto do outro. Sem ideia, sem a intenção de olhar para a produção do outro. O outro vai responder pela sua produção. Como disse Jesus, a cada dia basta o seu mal. Então, olhemos para nós. O que é que eu estou produzindo? O que é que eu posso produzir? O que é que eu poderia produzir mais? Se é que eu poderia. E aí, vamos fazer o nosso possível. Mas, aparecendo o convite, vai visitar o leprosário. Vá visitar o leprosário. Pessoal aqui do Rio de Janeiro, né? Vá visitar o Vicente Moretti, lá em Ação Cristã Vicente Moretti, lá em Bangu. Acho que é interessante, vale a pena ir lá e conhecer o trabalho daqueles irmãos carentes de quase tudo em termos físicos. Mas ainda assim, tem um deles lá que sai de cadeira de rodas
distribuindo quentinha para moradores em situação, para pessoas, moradores não, né? Mas para pessoas em situação de rua, mesmo numa cadeira de roda. Então, a gente pode também produzir, e estamos produzindo. Claro que estamos produzindo. Agora, é cada um avaliar a sua produção e saber se pode ou não produzir mais. Diga, Pedro César. Boa noite a todos. O Hospital de Curupaiti, que normalmente nós visitávamos, né, também, ele atualmente está muito vazio, né, porque a hansenísta agora tem cura, né? Mas mesmo assim ainda existem pessoas lá que necessitam assim, da nossa visita mesmo. Homens, mulheres, principalmente das mulheres, que são pouquíssimas lá ainda, mas que necessitam da nossa visita. E ainda existem grupos pequenos que vão lá fazer esse trabalho. Eu, inclusive, participo de um que o nosso coordenador lá, ele falou, ainda que exista somente um aqui no Hospital de Curupaiti, nós iremos lá visitar esse um. É isso aí que faz a diferença, né? É um trabalho realmente muito dinâmico, muito importante. E todos nos conhecem lá quando a gente chega lá para fazer a visita. Muito bom mesmo. E aí, Pedro, é interessante porque a gente imagina que vai levar conforto para aquelas pessoas, né? Exatamente, exatamente. Aí a gente brinca, aperta a mão, fala de futebol, eles ficam todos felizes. E aí a gente sai de lá agradecidos, sai de lá com uma ideia completamente diferente da que entrou, porque a gente acha que vai doar alguma coisa, e, em realidade, a gente recebe muita coisa daqueles irmãos. Continuemos? As comparações, o simbolismo continuam, tá? E Kardec agora vai pegar um aspecto mais específico dentro da doutrina espírita. Tá? Ele vai falar dos médiuns, né, Angélica? Uhum. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso, são dotados de faculdades para esse efeito. Nestes tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Eles se encontram por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e entre os pequenos, a fim de que não haja deserdados e para provar aos homens que são todos chamados, que todos são chamados. Mas, se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a fazem servir às coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se, em lugar de frutos salutares, dão frutos malsãos, se recusam em torná-la proveitosa para os outros, se dela não tiram proveito para si mesmos, em se melhorando, eles são como a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos. A semente que não sabem fazer frutificar e os deixará tornarem-se a presa dos maus espíritos. Ou seja, os médiuns são árvores. São essas árvores que precisam produzir frutos, como dizem os amigos espirituais, frutos sazonados, frutos bons, frutos saudáveis. E aqueles que não produzem vão ser responsabilizados. Aqueles que fizerem mau uso vão ser responsabilizados. Ainda ontem, estudando o Livro dos Espíritos, falamos disso aqui. A pergunta do Nassif, se eu não estou equivocado, sobre essas pessoas que veem, que adivinham, que vê futuro, então, utilizando uma mediunidade para ganhar dinheiro. E, de novo, não estamos aqui criticando, não estamos aqui julgando.
Cada um é responsável pelos seus atos. Mas, o que Kardec nos diz, os médiuns que não cumprem o seu mandato mediúnico, que não estão trabalhando na mediunidade com Jesus, são como a figueira, que só tem folhas e não produzem frutos. E o Mauro lembrou a parábola dos talentos, no comentário dele anteriormente, lembrando aqui, o que o Kardec diz aqui, a mediunidade ou pode ser suspensa. A retirada é difícil, porque é uma característica orgânica, física, mas pode ser suspensa no médico e ele fica entregue, ou pelo menos os bons amigos se afastam, e ele fica entregue aos maus espíritos. Mas, de novo, não é Deus que o está entregando aos maus espíritos. É a opção dele, é a sintonia dele, que está fazendo com que os bons se afastem e os maus se aproximem. Porque tudo que nós recebemos do Pai é para ser distribuído. E tudo, em termos espirituais, quanto mais dividimos, mais se multiplica. Então, quanto mais eu divido, ele em realidade não divide, eu multiplico. Né? Porque eu divido para um, aquele outro passa a ter o mesmo tanto, o outro mesmo tanto, o outro mesmo tanto. A gente vai multiplicando com a divisão. E esse é o objetivo do conhecimento doutrinário, do conhecimento cristão. Estou falando doutrinário porque somos espíritas, mas de qualquer ramo do cristianismo. E quem não estiver cumprindo esses deveres, será, de novo, tirado o talento e dado para aquele que é capaz de produzir, que não enterrou o talento, que o multiplicou. Diga, Mauro. Quando ele fala aqui, né, que são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos, multiplicam-se em número para que abunde o alimento, há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e pobres, entre os grandes e pequenos, a fim de que nenhum ponto faltem, a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. E aí eu estava lembrando aqui, né, de dois programas que existem no canal fechado, que é A Médium e o Médium das Estrelas, o Tyler, né? Que são dois médiums, né? Em um país extremamente refratário às questões espirituais, né? Especialmente espíritas, né? Pois é, majoritariamente evangélicos, né? Na sua grande maioria, ou católicos, mas estão lá. Ah, mas eles vivem disso. Ok, mas é um estágio, né? Todas as pessoas com quem eles falam ou levam essa comunicação, que não tem, de fato, né, nenhum dos dois, nenhum cunho religioso, mas é um despertamento para a vida espiritual, de fato. Tanto ela, a médium, quanto o Tyler, quando trazem as suas experiências, né, mediúnicas, fazem com que as pessoas saiam daquele ceticismo, saiam daquela ideia ainda bastante distorcida, né, do descrédito da vida espiritual e passam a crer. Por quê? O que é dito, né, para aquelas pessoas, só o ente que partiu sabia. Então fica aquele negócio, como é que a pessoa sabe? Então, acaba se abrindo uma janela para uma nova percepção com relação a essa proposta que o Espiritismo traz. E daí talvez seja um caminho de despertamento. Ah, mas eles ainda cobram. Ok, cobram. Mas como ele diz aqui, no retorno à vida espiritual, eles vão entender. Olha só, você quase tirou 10, né? Mas tirou aí um 7,5, porque você ainda se beneficiou, né, desse recurso, né? Você acabou transformando isso numa profissão. E o propósito maior não é esse. O propósito maior é que isso seja levado como consolo e não como um meio de auferir benefícios. E aí, numa nova encarnação, a gente vem aprimorando
né, esse comportamento diante dessa ferramenta de trabalho que é a mediunidade. Mas então a gente precisa, antes de condenar, né, muitas vezes condenam, né, entender o papel que essas pessoas estão desenvolvendo num ambiente extremamente hostil à proposta que eles estão levando, mas que é uma luz acesa, né, dentro da treva, da ignorância que ainda reina em alguns lugares. Existem países em que nem isso é possível ser feito, né, sob pena aí de ser preso ou até mesmo morto, né? Ainda existem países assim, mas é um trabalho que está sendo desenvolvido e que com certeza surtirá os seus frutos, né, os seus bons frutos. Lembrar, né, Mauro, que Deus se aproveita sempre para nos ajudar, mesmo quando fazemos coisas erradas, né? Para que existem as guerras? Para ajudar o pessoal o progresso da humanidade. Deus quer guerra? Não. Nós resolvemos fazer guerra e ele aproveita para nos ajudar. Eu tô com isso na cabeça desde que você fez nós fizemos aquele chá que você falou da reencarnação, de vários exemplos da reencarnação lá nos Estados Unidos. E por que nos Estados Unidos? Exatamente por isso. Porque ali é um ponto onde eles têm muita preocupação com pesquisas, então eles vão pesquisar, eles vão buscar, eles têm essa cultura de pesquisa, de estudos, e é um país avesso, avesso ao espiritismo, digamos, ou pelo menos boa parte avesso ao espiritismo. Eles são protestantes, uma grande maioria protestantes, mas, em realidade, eles têm uma versão, os protestantes têm uma versão a essa doutrina espírita. E ali, no meio do ateísmo, me permito, que Deus coloca esses espíritos reencarnados com lembranças para falar de vidas passadas. Isso me lembra um pouco, obviamente, guardadas as devidas proporções, os discípulos do Cristo, que saíram e foram pregar o evangelho em Roma. Então, eles saem de Jerusalém para ir para a capital do império, onde totalmente tudo contrário ao cristianismo. Aliás, era até crime ser cristão, era sinônimo de morte. E os evangelistas, os apóstolos, saíram para pregar em Roma. Hoje, Deus está permitindo que esses espíritos reencarnem nos Estados Unidos para que haja esse despertar. Um daqueles casos que você colocou lá, daquele garotinho que gostava de avião, que acho que quem viu o Chay deve se lembrar, quem participou, eu conheci, inclusive, a mãe dele, que esteve aqui no Brasil, num congresso de terapia regressiva. Ela esteve aqui falando pessoalmente da situação do filho. E sem nenhum vínculo religioso. Eles estão falando de espírito, falando de reencarnação, mas não estão falando de religião. Eu tive aula com um holandês que dava aula para regressão de memória. Ele tem um instituto da Holanda que trata disso. Ele fala português bem. Mas nada, absolutamente nada de religião ou de Deus. Deus nem era citado. Porque eles estão buscando o aspecto científico. Eles estão buscando a ciência. E como diz Kardec, a ciência está próximo do espírito. A ciência vai chegar no espírito. E a hora que a ciência chegar, fica tudo mais fácil, que aí convence, né? Já que a ciência ainda hoje é um instrumento de convencimento de muita gente. Rosângela Gomes. Oi, boa noite. Boa noite. Então, o Mauro citou aí esses programas, né, esses médiuns americanos. Eu também acompanhava uma série aqui que chamava Médium, eu acho que é Alison Dubois, o nome dela. Ela ajudava a polícia, né, em investigações para chegar, né, num suspeito, enfim.
e ela não ganhava nada para isso, né? Passava lá na série o dia a dia dela. Eu até tenho um livro dela que Não é Preciso Dizer Adeus. E assim, é, não sei se eu estou errada, né? Até que ponto ok, eles ganham, né, com isso, mas eles não estão enganando ninguém, né? É um trabalho digno também, né? É um trabalho, e você recebe por isso, né? Por esse trabalho. Então, eu não acho que isso seja errado, né? Isso É, cai, você- isso cai na orientação, né, que nós estamos acabando de ler aqui, de estudar, né, do uso da mediunidade, né? E tem lá a passagem, dai de graça o que de graça recebeste, né? Uhum. Então, no caso da mediunidade, é um enquadramento desse, né? O que que aquela pessoa fez para usar a mediunidade como forma de ganho de vida? Nada, né? Então, claro que isso vem com amadurecimento, é natural, né? Mas a proposta final é o que o Evangelho está nos dizendo aqui agora. Está dizendo aqui, ó, se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles. A semente que não, a semente que não sabem fazer que frutifique e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Então, sim, eles não fazem o mal às pessoas, mas a utilização da ferramenta ela ainda não está no estado ou no estágio ideal da proposta, que é um processo de amadurecimento natural, como eu falei aqui no início, né? Eles ainda cobram por isso. Poderiam não cobrar, porque o que que eles fizeram para precificar isso? Mesmo que eles digam, não, mas isso é um dom que Deus deu. Tudo é um dom. Se é um dom, né, como eles costumam dizer, né, ele não fez nada por merecer a condição de cobrar por aquilo. É diferente quando você, por exemplo, você vai lá e vai se especializar em alguma coisa. Vou fazer reiki, está em moda. Fazer reiki. Você vai lá, vai estudar o reiki, vai fazer um curso, vai se capacitar, e isto vai te habilitar a cobrar por aquilo, porque você buscou uma capacitação para aquela terapia. É diferente. Então, como Kardec fala, né, que a mediunidade seja exercida santamente, né? Claro que em outros países, principalmente esses que são afastados da mensagem do Consolador, do Espiritismo, eles não têm essa visão. Essa médium mesmo que você citou, que auxilia lá as buscas, ela é considerada uma sensitiva, né? E como sensitiva, é como se ela pudesse cobrar das habilidades que ela tem. Então, é um mas conceito. mesmo, Pois não. Mauro, mesmo que essas pessoas, né, utilizem esses recursos também para ajudar, né, para fazer algum tipo de caridade ou até mesmo na divulgação. Não, isso aí é um outro aspecto. Por exemplo, a Gertrudes, que faz pintura mediúnica. Os quadros dela são vendidos e são Uhum. revertidos para as obras sociais que ela mantém, e parte desse recurso fica na casa onde ela desenvolveu o trabalho para também manutenção ou suporte aos trabalhos sociais que a casa desenvolve.
As obras do Chico, todas elas foram cobradas, não foram? A gente não compra na Sim, livraria? então, exato. Então, Então, mas exatamente. o Se essas direito, pessoas tiverem mas o também. direito autoral foi dedicado a uma obra social. Ele não ficou com nada. O Tyler e a Medium, que vivem desta profissão, eles usam esse recurso em proveito próprio, né? Sim, é Então, bom. pronto. Eu Então, não posso falar que eu não conheço se eles fazem ou é, não então, alguma coisa. é. Então, assim, existe um outro entendimento a respeito disso. Claro que isso é levado em consideração. O desconhecimento deles, em função do direcionamento que o Espiritismo dá a eles ao atenuante. Por quê? Porque mesmo assim, eles levam uma mensagem, abrem uma janela para uma nova proposta. Isso é bom, isso é útil, né? Então, estão usando ali a ferramenta no aspecto que se propõe com a finalidade que foi criado ou foi concedido. Mas, como nós falamos, é um aprimoramento natural. Chegará o momento, ou numa nova encarnação, ou nessa ainda talvez, que haja esse despertamento. Ou numa nova encarnação, vindo para uma cultura mais religiosa, mais espiritualizada, eles possam novamente virem equipados com a mediunidade, mas também o entendimento desta tarefa mais voltada à caridade e não como instrumento de vida, né, de manutenção da sua vida. Então, são estágios. Nós não estamos aqui condenando, estamos apenas dizendo que esses dois, em função da cultura em que eles estão, né, utilizam a mediunidade com o fim de abrir a mente daquelas pessoas para a proposta mais espiritualizada da vida, mas ainda exploram essa mediunidade em favor próprio. Isso é notório, né? E o processo ele continua, o aprimoramento continuará sempre. E nós nos aproximando cada vez mais da proposta que a doutrina, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz, né? E a proposta do Cristo também nos direciona a esse caminho. Esse é um caminho de aprimoramento natural, né? Então, não só a mediunidade, como eu falei aqui, todos os nossos recursos, né, que estão à nossa disposição deveriam ser colocados para algum tipo de trabalho no bem, né? E muitas vezes a gente se nega, né, por vários motivos. Por desconhecimento, por falta de estímulo, de iniciativa, seja o que for, egoísmo, né? Mas nós vamos nos aprimorando, né? E cada vez mais, com vontade de servir, vamos abdicando do benefício que aquele talento poderia nos promover pessoalmente e direcionamos isso quase que integralmente, se não integralmente, ao trabalho do bem despretensioso. Aliás, esse livro dela é bem legal. Não é preciso dizer adeus. É bem legal esse livro dela, da Médium, O com nosso grande relação a. problema, me permita aí uma parte, é que nós temos uma visão muito limitada, muito estreita. Eu olho para o Tyler hoje. Eu não estou pensando no Tyler daqui a 100, 200, 500 anos. Ou não estou olhando para ele há 500 anos atrás, quando ele, sei lá, fazia outras coisas diferentes. Então, tudo caminha para o progresso. E não vai dar salto. As coisas não vão acontecer de um momento para o outro. Às vezes, a gente leva algumas reencarnações, nós já falamos aqui outros exemplos, algumas reencarnações para vencer uma dificuldade. O fato é, esses espíritos que hoje, reencarnados, estão estimulando a espiritualização do país, da sociedade, da família, de onde ele está,
Isso sim é um benefício. Agora, que ele está tirando proveito próprio, ganhando dinheiro com esse instrumento que lhe foi oferecido gratuitamente, sim, também é contrário às leis. E não estamos, de novo, julgando ou condenando ninguém. Mas o fato é, muito será cobrado de quem muito tiver recebido. E os médiuns estão na categoria dos que receberam bastante. Me lembro do Divaldo falando, reclamando com a Joana, de que ele nunca tinha recebido uma mensagem dela para ele. Ela mandava mensagem para todo mundo, menos para ele. E ela chamou ele e disse: em qual pessoa eu escrevo as mensagens? Segunda pessoa. Tu fazes, tu deves. Exatamente. Então, todas as mensagens foram para você. O Divaldo recebeu, o Chico recebeu milhões de mensagens. Naturalmente, que tem uma responsabilidade maior do que a minha. Eu não recebi nenhuma em termos psicográficos, tá? Eu não recebi nenhuma. Então, claro que eles estão na minha frente em função disso, mas terão que responder. Então, vamos olhar alargando esse nosso horizonte. Daqui a 200 anos, esses nossos irmãos vão estar reencarnados de novo, 200, 500, sei lá quanto, né? Reencarnados de novo, e já aí com um aspecto mais puro, me permita aqui o adjetivo, um aspecto mais puro da mediunidade. Aí, não mais enterrando o talento ou não mais tirando proveito próprio do talento, mas aproveitando para ajudar. E isso é uma coisa que nós, profissionais, precisaríamos fazer, ou precisamos fazer. Nós, profissionais, especialmente profissionais de saúde, né? Nós, profissionais de saúde, precisamos de ter essa compreensão, nem todos podem pagar. Nem todos têm condições de pagar. E eu não vou atender, porque a pessoa não pode pagar? Isso me lembra, perdão, isso me Sim, lembra o Pat Adams, né? O amor é contagioso. A proposta dele era exatamente essa, né? Que nós cuidássemos uns dos outros, né? Ele falava, né? Cada pessoa que chega é um paciente, cada pessoa que lá está é um médico, porque vai cuidar do outro, né? A proposta dele é viva até hoje, né? O instituto que ele criou, né? Mais de 1.000 médicos aderiram. E aí tinha uma fila de não sei mais quantos médicos que queriam participar desse novo pensamento do cuidar, né? Que ele trouxe. Então é isso, a gente vai aprimorando esse sentido, né, de irmandade, de cuidados, né? O próprio Chico, ele já atribuía naturalmente todas as mensagens para ele. Ele fala, não, todas as mensagens que eu recebo é para mim. Então, o Divaldo ainda precisou tomar uma puxada de orelha da Joana. O Chico não, o Chico já atribuía naturalmente, né, para ele todas as De mensagens. primeira, é para mim. É o que, É, é o que eu digo. Tudo que eu leio é para mim. Então, não tem jeito. Então, eu li é para mim. Eu tenho até uma amiga ela sempre falava, eu tiro um dia para semana, um dia da semana para trabalhar de graça para todos que precisam. Porque eu me formei, se formou pela UF, eu me formei pela UF, a Universidade Federal Fluminense aqui, quem não está no Rio, e não paguei nada, o governo pagou, então eu tenho a obrigação, isso é uma questão social, eu tenho a obrigação de retribuir um pouco do que eu recebi da sociedade. E a sociedade foi que pagou a faculdade para ela. Então, ela está retribuindo um pouco disso. Eu não fui para a faculdade pública, eu paguei. Mas, ainda assim, eu acho que nem todos tiveram a oportunidade que eu tive de ter um emprego, de ter condições de pagar a faculdade, de poder estudar. Nem todos tiveram essa oportunidade. Então, eu também tiro um tempo para... E aí, por favor, não estou fazendo propaganda pessoal, tá? Não é nada disso. Saiu até por acaso. Mas também faço esse trabalho social, porque tem muitas pessoas que não têm condições de pagar com toda certeza.
Diga, Viu, Pedro Pedro? César. Sobre assim, as pessoas que não podem pagar, o que você falou, isso é uma grande verdade, porque semana passada eu ouvi uma notícia de um grupo de médicos lá em São Paulo se reuniram, Valdemir, para ajudar pessoas com doenças congênitas que não podiam pagar o tratamento nem consulta. Isso aí, poxa, foi de um, assim, me deixou muito feliz, porque realmente tem muita gente que não pode pagar, né? E um grupo de médicos com coração bom, que talvez nem acreditem em Deus, mas que se mobilizam para ajudar a quem necessita. Isso é maravilhoso. Fiquei muito feliz com essa notícia, lá em São Paulo. Tem em todo lugar, Pedro. Tem também os dentistas do bem, que ajudam. Tem os farmacêuticos que ajudam. Tem os psicólogos que ajudam. Então, né? Todos, ou a grande maioria dos profissionais, já tem essa vertente social, essa vontade de ajudar. E como a gente recebe muito, né? Como eu disse, como a gente recebe muito, a gente tem que retribuir com um pouquinho, pelo menos. É Vero. É belo, é vero. Eu quero Ó, sugerir a gente parar aqui, né? Isso, Para a gente não 57 adentrar o novo também. item. É. Então, anotem aí, pessoal. Item Item 11, 11. capítulo 19, item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. A gente vai começar aqui as instruções dos Espíritos, a mensagem que os Espíritos trouxeram sobre o tema. O Rony botou do Pitangui. Realmente, o Pitangui também fazia com a equipe dele muitas Sim, cirurgias, né? De correção, né? Para as pessoas que não podiam. Existem várias pessoas que têm esse tipo de atividade, né? Muito que bem. Doutor Bezerra de Menezes não conta, né? É a parte, né? Ele também fazia, né? Bezerra de Menezes era muito, muito condenado pela família dele. Eu conheci um parente direto do Bezerra e ele falava que ele era tido como meio doido na família. A família não Ótimo entendia. curso. Jesus Ele, também, né? é, Jesus também era tão colocado, é, tinha perdido a alma. Jesus também é, era como meio doido. verdade. Bom, pessoal, vamos terminar o nosso estudo de hoje, agradecendo a participação de todos. Vocês vão receber uma pesquisa de opinião, tá? A gente vai fazer no Google Forms para que vocês deem a opinião de vocês a respeito dos estudos, né, dos temas, para que a gente possa usar isso como instrumento de avaliação, tá bom? Para que a gente possa perceber ali o que precisa ser melhorado e assim ajudar na melhoria do trabalho que a gente desenvolve, tá bem? Vou disponibilizar depois, assim que estiver pronto, vou disponibilizar aí no grupo para que todos possam responder, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Silvânia, você faz a nossa prece? Posso fazer? Tá com ruído aí para Não, vocês? tá bom. Agradeço a oportunidade. Bom, vou levar então o pensamento ao nosso Senhor Jesus e agradecer a oportunidade do estudo desta noite. Agradecer a Deus, nosso Pai, por nos permitir mais este dia. Agradecer também ao Valdemir, ao Mauro, que conduzem o estudo, estarem sempre disponíveis para nos passarem esses ensinamentos, nos reunirem aqui, né, para que possamos estudar, colocarmos as nossas dúvidas, esclarecê-las, e que pedimos também que aqueles irmãos que não puderam estar conosco nesta noite, que recebam nossas boas vibrações e que possam
na próxima terça-feira, estarem conosco aqui. Pedimos também, Senhor Jesus, que ao deitarmos para descansarmos nosso corpo e sairmos em desdobramento, em participação, nossa espírito, que possamos receber orientações referente à nossa vida, referente ao que precisamos fazer aqui, e também aprendermos um pouco mais, reencontrarmos nossos amigos para retornar ao plano espiritual e assim podermos retornarmos ao corpo físico e darmos seguimento aqui à nossa encarnação, fazendo o nosso melhor. Então, Senhor, agradecemos imensamente, pedimos peço, né, que todos possam ter uma noite de sono tranquila e em paz. Muito obrigada, Senhor Jesus. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Silvânia.